E vamos bater 129 milhões de likes, certo? Doutor Fábio, bom dia. Olá, meu amigo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bom dia para nós todos. Bom dia. Doutor Fábio, você advoga para Carla Zambelli. Eu acho que seria legal a gente pegar com você uma atualização sobre a situação da Carla Zambelli. Como que ela está, porque tem tanta explosão, tem tanta crise aparecendo que o negócio vai ficando... A gente não entra mais no debate público, né? E a Carla Zambelli também é uma das que foram alvo aí do Alexandre de Moraes por anos. Ela é uma perseguida, parece que é uma coisa pessoal do Alexandre de Moraes com Carla Zambelli, né? Carla Zambelli, eu acho que é a única ali da linha sucessória ali de Bolsonaro que não voltou ao Brasil, né? Teve o Eduardo Bolsonaro depois, mas tem uma pitada ali de coisa pessoal entre Moraes e Zambelli. O que acontece lá, Marco, é que nós conseguimos, isso é uma vitória, deixar a Carla Zambelli na Itália, porém, infelizmente, esse tempo que ela está na Itália esperando o processo de extradição, né, essa primeira sentença da turma dos desembargadores ali, ela continua detida, né? Ela está presa ali por uma questão, muitas vezes as pessoas me perguntam se ela está presa por causa do hacker ou se ela está presa por causa da arma. Ela não está presa por nenhum dos casos na Itália, ela está presa a pedido da Interpol, então a Interpol a manteve presa. O Brasil, na época, jogou muito sujo, disse que ela era uma presa na verdade, uma fugitiva de alta periculosidade, que já tinha passado por diversos países, que era uma mulher totalmente perigosa. Então, quando a Itália cumpriu a medida da Interpol, colocou ela lá numa ala de pessoas agressivas, de assassinos, e manteve ela daquela forma, dizendo que ela poderia fugir da Itália com facilidade, já que a Europa é tudo por terra. Mesmo ela sem os passaportes, mesmo ela sem documento, fizeram isso. Então, a Carla hoje está presa por esse pedido especial do Brasil, tá? E vão se arrastar aí, vai dar quase o 8º mês já que ela continua presa. Os juízes, isso foi uma guerra que a gente passou, Marco. Os juízes que estão ainda julgando a Carla Zambelli, são os juízes que julgaram o Berlusconi, que condenaram o Berlusconi, que, para quem não conhece, foi um vice-primeiro-ministro de direita ali na Itália, e são juízes bem esquerdistas, tá? Até não teria problema se eles fossem totalmente imparciais, mas a gente conhece como funciona bem a justiça, e lá, com a AGU agindo da forma como está agindo, levando, inclusive, para o plenário ali, para dentro dos bastidores do judiciário, um advogado, esse advogado chamado Gentiloni, sobrinho do ex-vice-primeiro-ministro da Itália, amigo de Lula, deu passaporte para a dona Marisa, o passaporte italiano. Então a gente vê ali que, na verdade, não contrataram um advogado, contrataram um lobista, né? A gente vê coisas bem parecidas no Brasil. Então, a partir desse momento, todo o processo da Carla virou um processo muito estranho. Teve uma audiência, Marco, que nós fizemos e nós falamos sobre Alexandre de Moraes. Não dava para não falar sobre Alexandre de Moraes. Então, contamos o que Alexandre de Moraes estava fazendo no Brasil, o que já tinha acontecido na época da Magnitsky com Alexandre de Moraes, e nisso, esse advogado, junto com o promotor italiano, levantaram como se estivesse defendendo a mãe deles, falou: você não pode falar de um ministro da Suprema Corte aqui dentro do plenário, e como era uma coisa assim, era fora do comum a defesa com a pessoa de Alexandre de Moraes. Então, nós fizemos o quê? Fizemos o pedido de troca desses magistrados. Esse pedido foi negado porque a própria corte que julgou, e jogamos esse pedido, então, à instância superior, que ainda não foi julgado, tá? Então, nós estamos esperando esse recurso de tirar esses juízes e começar, então, do zero o processo de Carla Zambelli. Caso não seja acatado, qual é o próximo passo? O próximo passo é esperar a decisão. Essa decisão já está se alastrando, era para ela sair há 25 dias atrás, não saiu. Então, nós estamos esperando essa decisão, que tem um prazo máximo até o dia 12 do mês agora.
provavelmente eu tenho uma ideia de que essa decisão não vai ser boa, mas nós vamos então para a Corte de Cassação, que seria o STF, e lá nós temos mais prazo para ficar brigando pela não extradição da Carla. O grande problema nisso tudo, ela continua presa enquanto essa extradição não termina, né? Sim, sim. Deixa eu abrir aqui. Enio, tem uma pergunta para o Dr. Fábio? Sim, bom dia, doutor. Uma pergunta sobre essa questão da prisão da Carla Zambelli. Existe alguma chance do tribunal soltá-la para ela responder esse processo em liberdade? Existe algum argumento jurídico ou essa prisão pode ser considerada uma forma de pressão do Estado brasileiro, né, sobre o Estado italiano? Qual a sua opinião, qual a sua consideração sobre isso? Enio, esse pedido foi feito diversas vezes já por tribunal, mas assim, diversas. E todas as vezes eles negam. Olha, para a gente conseguir comparar um pouco, o Brasil consegue ser melhor. O juiz, pelo menos, ele tem que mentir numa página ali dizendo qual é o fundamento da negativa. Na Itália não precisa, né? Então, na Itália, ele simplesmente nega e não fala nada. Quando perguntamos ali ao juiz, o procurador sempre fala porque ela tem risco de fuga e ela pode fugir. E quando a gente fala que ela tem uma residência, que ela pode usar uma tornozeleira eletrônica, que pode ter uma viatura na frente da casa dela. Falamos ali 1 milhão de penas ali alternativas à prisão. Nenhuma delas foi aceita. Fizemos o pedido de novo, mas eu acho que realmente nesse juízo eles não vão aceitar. Estamos torcendo para que aceite, mas talvez ali na Corte Superior a gente consiga isso. Muito bom. E Malcolm, tem uma pergunta para o Dr. Fábio? Carla, nós sabemos que ela é uma cidadã italiana, correto? E como que funciona esse processo de extradição, uma vez que a Itália, em tese, estaria extraditando uma cidadã da sua própria pátria para outro país? Como que isso funciona, se dá na prática? Olha, uma ótima pergunta, inclusive uma pergunta de $1 milhão lá na Itália, uma briga eterna contra nós aqui, brasileiros, que têm a cidadania italiana como eu. Eles não poderiam extraditar de cara Carla Zambelli. Carla Zambelli deveria ser julgada como uma italiana. Então, nossa, então quer dizer que se houve crime de algum brasileiro, não, ele teria que ser julgado na Itália e cumprisse a pena na Itália. O problema é que a Itália já ultrapassou qualquer parte do Tratado Penal Internacional com o Brasil. Simplesmente eles ignoraram qualquer artigo entre Brasil e Itália e estão só na política. Porque o que aconteceria? Quando você é um cidadão, eu estou dando o exemplo da Itália, um cidadão italiano preso em solo italiano, você é julgado como um cidadão italiano. Aí, se você vai ser extraditado ou não, são os outros 500. Porém, a Carla Zambelli, ela teve inclusive, acredite ou não, ela teve inclusive a sua cidadania questionada pelo promotor. O promotor falou que era um absurdo uma pessoa ter a cidadania de um país só para fugir, né? Então, desgastou, esse foi um dos pedidos, inclusive, que a gente fez para que se trocasse os magistrados terem aceito o promotor falando isso. Por quê? Porque isso na Itália hoje é uma discussão muito grave, porque a Itália está passando por um processo de tentar proibir que o jus sanguine, né, que você é o italiano só por sangue, não por território, tenha o passaporte italiano, a cidadania italiana. Mas a gente vê ali uma xenofobia muito grande do promotor. Então a Itália realmente ela ultrapassou, tá, Marco? Ela ultrapassou qualquer parte de se prezar o acordo do penal internacional entre Brasil e eles, a própria regra de Mandela. Eles foram longe demais já até hoje. A Itália ainda tem um cerne muito fascista dentro do judiciário deles. Muito bom. Olha aqui a aula que a gente teve com o Dr. Fábio, hein? Fábio Panhozzi, na trincheira também do judiciário, com uma atuação muito, assim, exemplar, né, a atuação dele. E
é um desafio, né? Judicar contra juristocracia é uma coisa, é que nem alquimia, né? A gente não vai conseguir chegar nunca no resultado almejado, né? A gente não vai conseguir chegar no resultado esperado. Mas a gente precisa ter que lutar contra os alquimistas aí do Supremo Tribunal Federal para não ter que fazer alquimia, pô. Doutor Fábio, obrigado pela aula, sempre muito bom aprender com você. Venha mais vezes aqui pro Show da Manhã, vai ser um prazer te receber aqui. Sigam o Dr. Fábio nas redes sociais aqui, ó, Fábio Pagnosi. É assim que fala, doutor? Fábio Pagnosi? Isso, fala assim, mas escreve Pagnosi, né? Fábio Pagnosi, escreve... doutor. Eu falei, Mas falou certo. Não, mas para locução de rádio eu ia tirar 0 na prova. Fábio Pagnozzi-DR, que é doutor no final. Fábio Pagnosi. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço a todos. Bom dia. Valeu. Bom dia.